Bens externos. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 165. Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Bens externos. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana. Em todos os tempos, um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Não procures amontoar levianamente o que detém por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Livro Caminho, Verdade e Vida, como falávamos, Editora FEB, capítulo 165. Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Precisamos fazer um inventário, um juízo de tudo que amontoamos até aqui, no sentido moral, espiritual, intelectual, material. Qual de fato é o nosso patrimônio em todos os sentidos? Mas o que temos feito dele?
porque o nosso patrimônio intelectual também gera responsabilidade, porque recebemos não para amontoar e guardar em celeiros eternamente, recebemos para dividir, para compartilhar. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Ué, como assim por empréstimo? Ué, porque todo o patrimônio da vida pertence a Deus. Mobiliza com critérios recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Muito interessante a gente observar a importância da caridade, o inestimável valor do amai-vos, ensinado por Jesus. Porque quem ama não mata, quem ama não faz corrupção, quem ama não engana, não rouba. Quem ama não faz mal a ninguém, porque vai fazer ao próximo o que gostaria que lhe fizesse. Ora, esse é o elemento básico da justiça e também do amor ao próximo. Sem a regra áurea de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse e não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós, não haverá amor ao próximo. A pessoa até poderá dizer que ama o próximo, mas não é verdade, não ama. É preciso que entendamos que temos que fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. E isso na questão do dinheiro, dos recursos financeiros, nas questões sexuais, em toda a movimentação que empreendemos, no corpo de carne ou fora dele. Porque quem está fora do corpo também vai ter que prestar conta do que está pensando, o que está falando, o que está fazendo, como está influenciando o próximo, o mais próximo. Quem está fora do corpo não está livre da herança maldita ou bendita, de acordo com as obras. Ora, a cada um será dado segundo as suas obras. Não tem perdão, nem tem castigo. Deus não perdoa e Deus também não castiga. Não adianta pedir perdão a Deus e continuar errando, abusando, imaginando que vai ser tudo perdoado. É mentira. Quem ensina assim está mentindo. Porque, na verdade, nós guardamos o registro em nós mesmos, nas memórias, na memória visual, na memória auditiva, na memória tátil, nas 5 principais memórias. E teremos que dar conta mais cedo ou mais tarde de todo esse registro da ação mental que resulta em palavra e em ações que podem comprometer ou podem nos libertar, dependendo da qualidade do que fazemos, do que falamos, do que fazemos. Então não adianta também a pessoa, mas fulano já está vivendo aqui há 80 anos. 80 anos, mas o que fez da vida? Como que se movimentou na vida? Ué? Agiu como um egoísta? Agiu como só buscando o interesse próprio? Aí não adianta viver 80 anos ou 50 anos. O tempo aí não vai adiantar. Nós precisamos vencer a questão do interesse próprio, para que prevaleça o interesse geral, o bem de todos. E isso não é fácil, porque nós vamos ter que agir com caridade, com bondade, com simplicidade, o perdão. Do contrário, estaremos errando.
e estaremos odiando o próximo. Nós precisamos fazer um juízo. Aliás, Jesus disse isso. Eu vim para um juízo. Porque à proporção que nós vamos nos instruindo, que a nossa consciência vai transformando-se numa consciência cristianizada, evidentemente que nós começamos a imaginar e julgar a nós mesmos. O que nós temos feito? Como que estamos nos comportando? E é bom a gente entender, nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós não temos uma alma. Nos enganaram até agora, como se nós fôssemos um corpo de carne e tivéssemos uma alma, tivéssemos um espírito. Não, nós somos o espírito, nós somos a alma. Nós não temos uma alma, nós somos a alma. Estamos transitoriamente num corpo de carne. Aliás, esse corpo de carne em breve irá morrer. Pode ter plano de saúde, pode ter uma conta bancária gorda, não tem jeito. Todo mundo terá que deixar o corpo de carne. E quem está fora do corpo vai ter que nascer de novo, querendo ou não, acreditando ou não, terá que nascer de novo. Mas isso é ruim? Não, isso é bom, porque nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, justamente esse mecanismo das reencarnações que favorece o nosso progresso moral, espiritual, intelectual. Sem isso não há progresso. Uma encarnaçãozinha só, aprende-se muito pouca coisa, ou quase que nada, e porque tudo muda todo dia. E tudo muda muito rapidamente. É bom a gente entender que tudo muda muito rapidamente e tudo passa e tudo se transforma. E tudo passa e tudo se transforma. Tudo muda muito rapidamente. Agora, com a tecnologia, tudo que acontece num país repercute no mundo inteiro. Mas não é só no país. Tudo que acontece conosco, em particular, também repercute no mundo inteiro, em todos os lugares. E todo mundo pode acessar, todo mundo pode ver, todo mundo pode avaliar aquela situação. Nós precisamos buscar os recursos do perdão, os recursos da paciência, da tolerância, os recursos da bondade, da caridade, do amor ao próximo. E isso está muito além do que se chama por aí de religião. Nós precisamos ter essa consciência que nós somos espíritos, que não há morte. E jamais devemos pensar em suicídio, porque não há morte, só há vida. Nós somos espíritos imortais. Não adianta querer matar o corpo para fugir do problema. O problema vai continuar conosco e numa situação ainda agravada pelo crime que iremos cometer matando o nosso próprio corpo. Não deixa de ser um assassinato. Só que nós estamos matando o nosso próprio corpo. Quando nós matamos o corpo de alguém, fica até mais fácil para corrigir, porque poderemos ser filho daquele alguém, poderemos ser pai ou mãe daquele alguém, mas no suicídio, como consertar? Fica complicado ajustar tudo que desajustamos no organismo, nas células, e ficamos o tempo que fica faltando para desencarnar, programado, nós ficamos num estado de sofrimento inenarrável. Nós temos conversado com muitos irmãos e irmãs que se mataram em reuniões mediúnicas, em reuniões de desobsessão. De vez em quando aparece alguém e nós conversamos e orientamos, mas é muito triste ver o sofrimento que aquela pessoa está experienciando e não conseguiu melhorar em nada, não se livrou do problema que tinha, porque o problema continua com a pessoa, ela continua junto do grupo familiar, junto das perturbações
daquelas ações do que criaram a zona de desespero. Então é preciso que haja esperança. E agora com as redes sociais, nós poderemos nos instruir diretamente com os espíritos. São centenas de livros. Não bastasse as obras codificadas por Allan Kardec, nós temos centenas de livros psicografados por Chico Xavier. Então é algo extraordinário para que alcancemos a instrução que irá nos libertar. A nossa libertação dar-se-á pela instrução. Instruídos, nós conseguiremos mais defesa para o corpo e para a alma. Mais instruído, nós conseguiremos mais esperança, mais alegria, mais bom ânimo, porque a pior de todas as situações que assusta a humanidade seria a própria morte do corpo. Ora, mas com o Espiritismo, nós já entendemos que não existe morte. Por quê? Porque a literatura espírita não é obra de homem nenhum. São os próprios espíritos cujos corpos morreram que voltaram e escreveram por meio de médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros médiuns respeitáveis. Mas nós estamos sempre priorizando o Chico Xavier porque ele é o exemplo da humildade, ele é o exemplo da tolerância, é o exemplo do perdão, da caridade, da bondade. E é um bom exemplo para que possamos seguir. Nosso guia e modelo é Jesus. Nenhum homem pode substituir Jesus como sendo o nosso modelo, não. Nosso modelo de aperfeiçoamento moral e espiritual, intelectual é Jesus. Mas, no que tange a questão, por exemplo, de comunicação com o mundo espiritual, a psicografia, a psicofonia e os diversos tipos de mediunidade que o Chico Xavier era portador, serve como exemplo para nós, para que nós possamos praticar a mediunidade sem nenhum interesse de ganhar dinheiro, tudo de graça, no dai de graça o que de graça recebeste, como ensina Jesus. Nós precisamos ter essa consciência espírita.